Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar, e a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Só para completar em relação ao tricolor, vitória por 2-1 contra o Juventude. Nesse domingo, diante de só 6 mil pessoas na Vila Belmiro, levou o São Paulo para a 8ª colocação de forma isolada do Brasileiro. O tricolor tem 48 pontos contra 45 de Bragantino e Corinthians, 44 do Galo, 43 do Grêmio. Esse 8º lugar pode valer vaga na pré-Libertadores se Grêmio, ou melhor, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. Isso porque eles já fazem parte dos 7 primeiros colocados e o G7 viraria G8. Nesse caso, o São Paulo, terminando em 8º, teria a chance de disputar a pré-Libertadores. Próximos jogos do São Paulo. Tricolor ainda enfrenta o Fluminense fora de casa, esse é o mais complicado dos jogos que o São Paulo ainda faz. Depois, o São Paulo recebe o Internacional e visita o Vitória no Barradão. A próxima rodada tem o Bragantino recebendo o Fortaleza e o Corinthians recebendo o Botafogo. São Paulo vai ter que torcer para que Bragantino e Corinthians tropecem, além de eventualmente tentar fazer ponto no Rio de Janeiro contra o time de Zubeldia. Desde que o Zubeldia foi contratado pelo Fluminense, o tricolor tem 100% de aproveitamento como mandante. O Basílio Oliveira, boa noite, Nicola. Você acha que o São Paulo deve disputar a Libertadores da América no ano que vem ou passará vergonha? Basílio, a pergunta é ótima, né? Cara, o time que for para pré-Libertadores já tem decisão em fevereiro. E eu não sei se o São Paulo vai ter bala para montar um time forte em fevereiro. Mas se eu fosse São Paulino, eu preferiria disputar pré-Libertadores do que ter de me contentar com a Sul-Americana, tá? O Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. O São Paulo vai atrás de Christian Medina do Estudiantes para ser o 10 de 2026? Não. Esse nome foi sugerido ao São Paulo, agradou, o pessoal avaliou como positivo, mas do ponto de vista financeiro é completamente impossível contratá-lo, tá? Jogador que foi comprado pelo Estudiantes por mais de 10 milhões de euros, o grupo de investidores ajudou a colocá-lo por lá, não tem chance desse negócio avançar. São Paulo vai fazer alguns movimentos de contratação, mas todos bem baratos, pontuais, não há grana para isso, tá? Só para ser bem sincero e honesto com vocês. Micael Silva, boa noite, Nicola, tudo bem? O Diego Fernandes vai ser um grande investidor do São Paulo. Micael, a diretoria do São Paulo tem certeza absoluta de que esse cara não tem dinheiro nenhum e só está ganhando notoriedade e visibilidade às custas do tricolor. Ele não tem capacidade financeira de aportar 1 bilhão, está se fazendo valer dessa promessa de que trará dinheiro, mas com quem ele conversou, as pessoas que ouviram ele, não ficaram convencidas de que ele tem essa grana para investir, enfim. Só para dizer para vocês que o São Paulo enxerga hoje o Diego Fernandes como um cara, charlatão acho muito forte, mas um cara, o São Paulo não acredita nas promessas do Diego Fernandes, inclusive ele já foi meio que expelido do pessoal da situação, deve se juntar ao pessoal da oposição. O Nicola, é verdade que o São Paulo está interessado no Luciano Vieto do Racing? Só para lembrar que o Vieto, desde que voltou à América do Sul, não tem conseguido ser protagonista, tá? 31 anos de idade, estou até pegando os números dele, temporada de 28 jogos, 5 gols e 3 assistências.
Por exemplo, contra o Flamengo, jogo da eliminação, jogo da ida da Libertadores, nem foi utilizado, não saiu do banco. Na volta, jogou só 12 minutos. Os dois jogos mais importantes do Racing no semestre, e ele não jogou no primeiro e jogou 12 minutos no segundo. Não, você perguntou sobre o São Paulo, né? O Vieto tem 31 anos de idade, vai fazer 32 agora em dezembro. Não é o tipo do perfil que o São Paulo busca. Jogador veterano, e o São Paulo vai tentar evitar ao máximo, tá bom? Renato Rosa, boa noite, Nicola, tudo bem? Sabe se vai ter uma reformulação e se o São Paulo vai usar mais a base no ano que vem? Essa pergunta sobre a base foi feita ao Crespo depois da vitória por 2-1. E o Crespo deu a entender de que sim, mas que os caras da base não podem ser encarados como solução. Ele acha que é uma pressão muito grande para os atletas. O São Paulo não tem grana para grandes investimentos, ainda se o Oscar for embora. O São Paulo vai se sentir mais confortável para trazer mais jogadores, até porque passa a ter uma economia na folha de 2 milhões e 300 mil reais só com a saída do Oscar. E a reformulação é extremamente necessária. E o Crespo deixou, eu já havia contado para vocês, mas o Crespo só reforçou, né? Ele deixou bem claro que a primeira prioridade na busca por reforços do ano que vem é por atletas saudáveis, atletas com baixíssimo histórico de lesão. O Adilson. Nicola, boa noite, acabei de chegar. E essa do Marcos Leonardo no Timão esquece. Marcos Leonardo tentou voltar ao Brasil para jogar no São Paulo, que é o time do coração dele, e essa possibilidade foi descartada porque o Al Hilal prometeu a ele que ele seria inscrito no Campeonato Saudita. Como foi? Os caras conseguiram uma brecha lá e aí ele foi contratado como atleta abaixo de 21, mesmo tendo uma idade superior, ele vai continuar podendo ser utilizado. Tá jogando a Champions Asiática, tem performado bem, vai continuar por lá. Se mais para frente um dia ele decidir voltar ao Brasil, dá para dizer que o São Paulo pode ter prioridade, tá? Bom, próxima pergunta do Marcos Alves. Boa noite, Nicola. O São Paulo precisa acertar nas contratações em 26. E isso é uma verdade. O São Paulo também precisa acertar nos jogadores que não ficam, né? Porque o São Paulo não pode ter mais tantas lesões. Tricolor que perdeu Ferreira machucado, hoje vai passar por exames médicos amanhã para saber a gravidade, é mais um desses jogadores que parecem de vidro. São Paulo que perdeu Sabino e Rafael suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Próximo jogo do São Paulo, quinta-feira, contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem motivos para comemorar, pelo menos em relação ao aspecto financeiro. A introdução do FDIC garantiu uma redução na dívida tricolor e eu quero apresentar esses números divulgados pelo relatório da Outfields. A Outfields, só para você entender, é uma empresa parceira da Galápagos. Galápagos é a responsável por, junto ao São Paulo, fazer o FDIC. Tricolor teve uma redução de 56 milhões de reais da sua dívida em relação a dezembro de 2024 para o último levantamento divulgado no terceiro trimestre de 2025. O saldo negativo passou de 968 milhões de reais para 912 milhões. Com um detalhe importante, a maior queda nessa dívida se deu justamente em relação a dívidas bancárias. São aquelas mais preocupantes, que causam juros enormes. São Paulo tinha uma dívida bancária de 259 milhões de reais, a última atualização apontou 216 milhões. Importante registrar, porém, que o FDIC tem algumas amarras que obrigam o São Paulo, por exemplo, a vender atletas assim que surgem propostas. Tudo para poder bater aquilo que foi definido de forma antecipada, sob o risco de São Paulo sofrer sanções. Só para completar o noticiário do Tricolor, São Paulo enfrenta o Juventude nesse domingo, no estádio na Vila Belmiro, precisando da vitória para voltar à 8ª colocação no Campeonato Nacional. Resultado que, associado ao título na Copa do Brasil de Fluminense ou Cruzeiro, colocaria o Tricolor na pré-Libertadores de 2026. Preciso falar agora de um jogador do São Paulo que já foi alvo do Tricolor e que se declarou torcedor são paulino. Eu me refiro a Bernardo Júnior, que é filho do Bernardão, volante da década de 80 e 90, fez história com a camisa do São Paulo. Hoje o Bernardo Júnior atua na Alemanha, ele defende o Hoffenheim. E o pessoal do Gold foi cobrir um jogo do Hoffenheim e o entrevistou depois da partida. Bernardo Júnior admitiu que torce pelo São Paulo, por toda a ligação que o pai dele tinha como atleta. Bernardo conta que cresceu assistindo aos jogos do São Paulo no Morumbi, foi inúmeras vezes ao estádio, mora perto do estádio, assim que vinha ao Brasil, sempre tem a oportunidade e o hábito de assistir a jogos do São Paulo.
Hoje o jogador tem 30 anos de idade, carreira praticamente toda feita no exterior. Passou por Leipzig, da Alemanha, pelo Salzburg, da Áustria, pelo Brighton, da Inglaterra, também jogou mais recentemente no Bochum, 2 temporadas no futebol alemão pelo Bochum, se mudou recentemente para o Hoffenheim, 13 partidas nessa atual temporada, titular absoluto. Quero contar que na última janela de transferências do São Paulo e o Corinthians foram alguns dos interessados no atleta. O Bernardo até cogitou voltar ao Brasil. O pai dele, que é seu representante, o Bernardão, é quem optou por adiar esse retorno, entendendo que o Bernardo ainda tem lenha para queimar no futebol europeu. O São Paulo dá para dizer que parece ser uma possibilidade real por um futuro não tão distante. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.